Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se, com tua boca, confessares Jesus como Senhor e, no teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas, como invocá-lo, sem antes crer nele? E como crer, sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir, sem alguém que pregue? E como pregar, sem ser enviado para isso? Assim é que está escrito: quão belos são os pés dos que anunciam o bem. Mas nem todos obedeceram à boa nova. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo, a fé vem da pregação e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então, eu pergunto, será que eles não ouviram? Certamente que ouviram, pois a voz dele se espalhou por toda a terra, e as suas palavras chegaram aos confins do mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem uma praia ao amanhecer. As ondas suavemente quebram na areia, o ar fresco da manhã toca seus rostos, e no horizonte, dois pescadores trabalham silenciosamente, lançando suas redes. De repente, um homem se aproxima. Ele não carrega equipamentos de pesca, não vem com um barco. Ele simplesmente diz: segue-me. E eles largam tudo, redes, barco, profissão, vida anterior, e o seguem. Esta cena do Evangelho de Mateus é muito mais do que um simples chamado. É um convite que ressoa através dos séculos, chegando até nós hoje, convidando-nos a uma transformação radical. São Pedro, André, Tiago e João eram pescadores. Para eles, pescar não era apenas um trabalho, era um modo de vida. As redes representavam sua segurança econômica, sua identidade. Quando Jesus os chama, ele não está meramente recrutando auxiliares. Ele está propondo uma missão que transformará não apenas suas vidas individuais, mas o mundo inteiro. A primeira leitura de Paulo aos Romanos nos ajuda a compreender a profundidade deste chamado. Se tu confessares com tua boca que Jesus é o Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Mas o que significa realmente ser salvo? Não é apenas uma questão de segurança pessoal ou ingresso garantido para o céu. Ser salvo é ser transformado, ser resgatado de uma existência superficial para uma vida de propósito e significado. Paulo continua: como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não houver quem pregue? Estas palavras nos lembram que a fé não é um evento privado e isolado. É uma corrente que flui, passando de pessoa para pessoa, de geração em geração.
Os pescadores no Evangelho encarnam perfeitamente esta transmissão da fé. Eles não apenas ouvem o chamado, mas imediatamente o transformam em ação. Não pedem explicações detalhadas, não fazem uma lista de prós e contras. Eles simplesmente seguem. Jesus os chama para serem pescadores de homens. Que metáfora extraordinária! Assim como pescavam peixes, agora serão responsáveis por capturar pessoas para o reino de Deus. Mas, diferentemente da pesca literal, aqui não se trata de capturar contra a vontade. É um convite, uma atração baseada no amor, na esperança, na promessa de uma vida transformada. Pensem na arte de pescar. Requer paciência, habilidade, conhecimento. Nem todo lance de rede resulta em captura. Há momentos de espera, de aparente infrutificidade. Da mesma forma, testemunhar a fé não é sobre números ou estatísticas, mas sobre relacionamentos, sobre semear esperança, sobre amar incondicionalmente. Mas este chamado não era exclusivo para aqueles 4 pescadores há 2000 anos. É um chamado que ecoa até hoje, dirigido a cada um de nós. Deus nos convida constantemente para além de nossa zona de conforto, para além do familiar e seguro. Talvez para você, largar as redes signifique abandonar preconceitos, medos, seguranças falsas. Talvez signifique perdoar alguém que o machucou, servir onde ninguém quer servir, amar onde o amor parece impossível. O chamado de Jesus não elimina nossas profissões ou talentos anteriores. Pedro continuou sendo pescador, mas agora com um propósito maior. Sua experiência de pescador se tornou uma metáfora de sua missão espiritual. Do mesmo modo, seja qual for sua profissão, professor, médico, agricultor, dona de casa, você pode transformá-la em um instrumento de amor e esperança. Paulo nos lembra que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pregação não significa apenas palavras. Pregamos com nossa vida, com nossa compaixão, com nossa disposição de largar nossas redes seguras e seguir o chamado de Deus. A tradição cristã nos conta que aqueles primeiros pescadores eventualmente deram suas vidas pelo Evangelho. Pedro foi crucificado em Roma, André na Grécia, não por uma causa política ou militar, mas pelo amor que experimentaram em Cristo, um amor tão profundo que valeu mais do que qualquer segurança terrena. Hoje, vocês são convidados a fazer a mesma escolha. Largar o que os prende, seguir para águas mais profundas, confiar em um chamado que transcende a compreensão humana. Onde estão suas redes hoje? Que seguranças falsas precisam ser abandonadas? Que chamado de Deus você tem ignorado? Que horizontes novos Ele está convidando você a explorar? A resposta não está em um plano perfeito, mas em uma disposição de coração. Uma disposição de dizer sim a Deus, de confiar mesmo quando não se vê o caminho completo. Como aqueles primeiros pescadores, somos convidados não a entender tudo, mas a seguir. Não a controlar, mas a confiar. Não a nos agarrar ao que é familiar, mas a largar as redes e avançar. Que Deus nos dê a coragem daqueles primeiros discípulos. Que nos dê olhos para ver além do óbvio, ouvidos para escutar seu chamado, e um coração disposto a seguir, não importa o custo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.